Poder viver o teu chamado era o que eu queria. O desânimo era tanto, lembro bem do que eu senti. A palavra liberada era o que eu tinha. Você pode levantar com a gente? Pode levantar, ficar em pé. Aleluia. Eu era só um projeto. Feche os seus olhos. Receba essa mensagem do Senhor. E a obra que sou eu. Se você souber, canta junto bem alto. Tudo era incerto. Foi longo esse deserto, mas eu me apeguei no que Deus me falou ao meu respeito. Levante as suas mãos, cante. E eu que não tinha mais nada além de um projeto que deu certo pelas mãos de Deus. Levante as suas mãos comigo, vamos orar. Pai, esse é o momento da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é tudo que nós precisamos. Nós queremos Te pedir, Espírito Santo, continue falando aos nossos corações. Repreenda aqui nesse lugar, Senhor, todo espírito, Pai, que quer calar a Tua voz. Nós, Senhor, o condenamos em juízo diante de Ti. Nós Te pedimos, Senhor, fale apenas o Teu Espírito conosco aqui nesse lugar. Acampa os Teus anjos e arcanjos ao nosso redor aqui, Pai. Eu Te peço que em nome de Jesus o Senhor traga, Pai, a memória de pessoas aqui, palavras que o Senhor já liberou, sonhos, Pai, desejos e projetos que o Senhor está gerando em nossos corações, pessoas que desistiram. Nós, Pai, cremos que a partir da Tua palavra pregada, o Senhor nos impulsionará em fé aqui nessa noite. Continua falando conosco, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém aí no seu lugar, aplaudir o Senhor e sentar fazendo barulho, porque o nosso Deus não é homem para mentir. Aleluia. Nós vamos ler nessa hora, querido, Gênesis. Abre comigo, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 9. Depois você vai dar só um pulinho que a gente vai ler o 21, a partir do versículo 1 mesmo, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Gênesis 18, 9 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Onde está Sara, a sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, ele respondeu. Então um deles disse: voltarei a você dentro de 1 ano, e Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha deixado de menstruar. Por isso, riu consigo mesmo ao pensar: depois de velha e enrugada, e o meu Senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Nossa, a versão NVI diferente essa, gostei, bem específica. Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe uma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri. Ele, porém, disse: não negue, você riu. Vamos ler o 21? Gênesis 21, a partir do versículo 1, diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometeu. Sara engravidou e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, na época fixada por Deus, como ele lhe disse. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho, que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava
ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nós lemos aqui a história de um casal, né? Já um pouquinho avançada. Porque Deus fala com Abraão lá no capítulo 12 do livro de Gênesis. Aqui nós estamos lendo 18 e 21. Então, algumas coisas aconteceram aqui nesse meio. E quando eu estava pensando nessa palavra, né, ministrando em casa mesmo, para mim mesmo, o Senhor falando comigo, eu comecei a adorar o Senhor com essa canção que foi cantada aqui. E o Senhor me levou a ler a história de Sara. E o Senhor falou ali comigo tremendamente. Mas Ele me disse, né, não é uma palavra só para você, é uma palavra também para você levar aí à igreja. Eu até achei que eu ia trazer essa mensagem lá para maio, era o meu combinado com o Edu. Mas o Senhor, Ele quis adiantar as coisas, né? E eu amo quando Deus adianta, porque eu estava assim, eu durmo pensando nessa palavra, em coisas que o Senhor falou especificamente comigo, ao meu coração. E eu quero te animar aqui nessa noite a acreditar nas coisas impossíveis, nas palavras de Deus, nos teus sonhos, naquilo que você almeja. Quem sabe sonhando acordado ou acordada, coisas quem sabe que você até já desistiu. Porque Deus, Ele tem uma característica, e Ele fez com Abraão e Sara, e Ele faz com a gente também. Né, a palavra diz que quando Deus chama Abraão e faz promessas a Abraão, Deus também faz um convite a Abraão. E Ele diz: agora sai do meio da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu farei de você, Abraão, pai de nações, de multidões. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Deus faz promessas a Abraão, e Abraão acredita nisso. Mas pensa comigo, Abraão inaugura um modelo de fé, porque a Bíblia não diz que Abraão viu Deus, que Abraão nasceu em berço cristão, né? Que Abraão era crente desde pequenininho. Muito pelo contrário. Se nós formos voltar nas origens de Abraão, a gente vai ver que a família dele era idólatra, que ele não conhecia Deus. Então ele ouve a voz de um Deus que fala com ele, que tira ele do meio do seu povo, do meio da sua terra, daquilo que ele estava acostumado, habituado, e ele acredita na voz desse Deus que ele nem sabia quem era. Por isso que nós chamamos, né, Abraão de o pai da fé, aquele que acreditou num Deus sem rosto, num Deus que se apresentou ali para ele naquele momento. Mas Abraão creu em Deus, e Abraão obedeceu a Deus. A palavra diz que Abraão tinha 75 anos, quando ele então vai para a terra de Canaã, como Deus disse. Só que Deus chama um casal, gente, para ser pai de nações, de multidões. Deus promete um filho para eles, e a partir desse filho, Deus formaria uma nação que é Israel. Mas esse casal não podia engravidar, não conseguia engravidar. Eles já eram velhos, né? Abraão tinha 75 anos, Sara é mais nova do que Abraão, 10 anos, então Sara tinha 65. Um casal ali, dois velhinhos ouvindo promessas sobre gerar filhos. Então Deus tem essa característica. Deus normalmente chama para fazer os planos dele pessoas que não podem fazer nada para que esses planos se concretizem. Deus fez comigo assim, provavelmente está fazendo com você, né? Nos chama para fazer coisas que está totalmente fora do nosso alcance. Deus não me chama para fazer aquilo que é possível para mim. Normalmente Deus, Ele traça planos e projetos. Às vezes usa um profeta para falar conosco. Às vezes Ele usa a palavra dEle. Muitas vezes você está lendo alguma coisa e aquilo queima no seu coração de uma maneira diferente. E você se sente, né, voltado a desejar aquilo, a orar por aquilo. É Deus falando com você. Às vezes é o Espírito Santo que está dentro de você, que testifica algo, não é ninguém que veio te falar. Acontece que às vezes a gente dá mais crédito quando Deus usa um profeta, mas na verdade devia ser o contrário, porque o Espírito Santo habita em nós e Ele testifica no nosso coração sonhos, desejos e vontades da parte de Deus para nós. Que às vezes Deus não usou ninguém para falar com você, mas tu não sabe por quê. O seu coração queima por algo, né? Dentro de você há um desejo. Deus não tem compromisso em realizar todos os teus sonhos, não é sobre isso.
Por exemplo, o nosso pastor compartilhou semana passada que o sonho dele era jogar futebol, ser um jogador profissional. E Deus mostrou para ele que não. Deus frustra muitas vezes os nossos sonhos e os nossos planos. Mas quando os nossos sonhos e desejos, eles são para glorificar o nome de Deus. E quando tá de acordo com aquilo que Deus quer para nós, Deus tem compromisso com aquilo. Então não pense que coisas que você anseia e deseja e que você sente um queimar diferente no teu coração em relação a isso são simplesmente sonhos seus. Provavelmente é o Senhor gerando em você, dentro de você, aquilo que Ele tem para a tua vida. Mas normalmente a gente não tem condição nenhuma de fazer. Você lembra quando Deus te chamou como você era? Coisas que você tinha que deixar para trás, coisas que você tinha que abandonar, e você olhava para você mesmo e muitas vezes podia até pensar: Senhor, não é para mim, eu não vou conseguir te servir, eu não vou ser fiel, não vou conseguir, tem tantas coisas que eu preciso parar de fazer. Mas o Senhor te chamou do jeitinho que você era. Ou talvez você está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem e Deus já tem falado com você que Ele quer a tua vida para Ele, que Ele quer um pacto com você, que Ele quer uma aliança com você, que Ele te chamou e te escolheu, mas simplesmente você olha para o teu contexto de hoje, para quem você é hoje, você diz: pastor, eu não tenho condição nenhuma, não é para mim esse negócio de ser crente, de servir a Deus, de ter uma aliança com Ele, de ser filho, tem muita coisa que eu preciso consertar, parar de fazer, não é para mim, pelo menos agora não. E o Senhor está te falando: é para você sim, e é exatamente porque você é improvável demais que eu te escolhi, é exatamente porque você não pode que eu te escolhi para ser meu filho e para fazer aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Porque você sabia que nenhuma das tuas impossibilidades vai fazer Deus desistir de você? Sabia que Deus, quando te escolheu, não levou em conta o teu contexto, as tuas fraquezas, aquilo que você não pode, Não, Deus não leva isso em consideração. Aliás, como eu disse, foi exatamente por isso que Ele te escolheu, para que na sua vida Ele possa mostrar todo o seu poder, para que Jesus seja estampado na tua vida. De manhã eu disse, quero falar aqui para você, se tem alguém no nosso meio capacitado demais da conta, eu quero te falar que é capacitado aos nossos olhos, porque provavelmente Deus chamou essa pessoa para fazer algo muito maior do que aquilo que ela pode fazer. É sempre assim. Foi assim com Abraão e Sara, foi assim comigo e provavelmente é assim com você também. Quando Deus chama Abraão, Deus faz promessas para Abraão. Deus fala para ele: você será pai de nações. No capítulo 15 a gente vai ver que já tinha passado certo tempo. E Abraão olha para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor me fez promessas, mas eu não tenho filhos. Quem vai herdar, todas essas promessas, todas as minhas riquezas, é um moço, um servo que nasceu na minha casa. E Deus então tira Abraão de um lugar que limita a visão dele. E Deus fala com Abraão: Abraão, sai aí da tua tenda, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contar, porque assim será, Abraão, a tua descendência. Conta as areias, os grãos de areia da terra, se você consegue, porque assim serão os teus filhos, assim será a tua semente. Deus renova ali promessas para Abraão, chama Abraão a acreditar. Então eu também quero te chamar a acreditar. Quem sabe você tem que sair da tua tenda espiritual, daquilo que limita a tua visão. Quem sabe o que limita a tua visão é o lugar que você nasceu, a família que você pertence, as qualidades ou características que você acha que você não tem. Quem sabe é dessa tenda que você precisa sair dessa noite. Quem sabe é da tenda do tempo, porque passa o tempo e a gente deixa de acreditar. Mas Deus não apagou nenhuma das promessas que Ele disse para Abraão. Deus não apaga também as promessas que Ele disse para você. Eu não sei quantos anos você tinha quando Jesus se apresentou para você, ou eu não sei quantos anos de cristão você tinha quando Jesus te fez promessas, ou quando seu coração começou a arder por algumas coisas. Mas não importa o tempo que passou, para o Senhor isso não importa. Como não importa também a idade que você tem hoje, as dificuldades que você acha que você tem hoje. Vocês estão aqui comigo? Amém?
Deus é poderoso para cumprir na sua vida. Como no princípio, quando Ele te chamou. Acontece que 10 anos depois, Abraão ainda não tinha filhos. Ele já estava lá com 85 anos, Sara com 75. Então Sara, ela tem uma ideia, ela pensa, Deus falou que ia fazer coisas grandiosas na nossa vida através de um filho. Então Abraão, já que eu não consigo gerar uma criança, se deita com a minha serva Agar. Gente, que mulher louca dar o marido dela assim para outra, né? Doida, mesmo que seja uma serva. Deus me livre, o Edu é tão maravilhoso, quero compartilhar ele com ninguém, sabe? Nem me imagino. Eu corto o pescoço dele antes, gente. Credo, que pensamento ruim que veio na minha cabeça. Show. E ela dá o marido dela assim para a serva dela e fala, gera um filho com ela. Vamos lá. Deus prometeu um filho para Abraão e Sara, mas eles é que acharam que iam dar um filho para Deus. Às vezes a gente pensa assim, Deus me prometeu coisas, então eu vou aqui fazer o meio caminho, pastora, né? Eu vou preparar a terra para Deus fazer, né, o resto do milagre. Não, Deus é que vai te dar um filho. Não tente dar um filho para Deus, não tente gerar promessa por você mesma. Às vezes a gente pensa que a gente pode. Ah não, Deus me prometeu, então é porque a capacidade está em mim. Não está em você. Não é um filho que Abraão iria ter. Era um filho que Abraão e Sara teria. Precisava ser Isaac. Então Deus está falando aqui com você também. Não substitua os seus sonhos. Não mude os seus planos, porque eu não tenho plano B com você. Então não tenha também um plano B com Deus. Às vezes a gente substitui os nossos sonhos, sabe? Pastor, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade. Mas como já passou o meu tempo, eu vou aqui fazer um curso técnico. Sabe, Deus te chamou para você ter seu próprio negócio, talvez. Aí você pensa, eu não estou conseguindo, né? Mas Deus não falou para eu ter nenhum acordo com ninguém, ser sócio de ninguém. Mas eu vou fazer uma sociedade, porque vai ser mais fácil. Deus pode não estar nesse negócio. Se Ele falou que seria teu sozinho, é teu sozinho, teu sócio é Ele. Em nome de Jesus. Né? Então a gente não pode substituir os nossos sonhos. A gente não pode fabricar as promessas que Deus fala pra gente. A gente tem só que entregar a nossa vida e falar, Senhor, faz no teu tempo, e continuar acreditando. Então eu quero nessa noite te chamar a continuar acreditando. Não importa se já passou 10 anos, se já passaram 15 anos e você ainda não gerou aquilo que o teu coração almeja, ou as palavras que o Senhor liberou a teu respeito. Deus não te chamou para executar a promessa. Ele te chamou para viver as promessas dele. Ele te chamou para acreditar na palavra dele. Mas talvez você olhe e fale assim, pastora, é difícil demais para mim. Quem me garante que vai acontecer? Eu vou te falar que quem te garante é o mesmo que garantiu para Abraão e Sara, amém? É o mesmo que liberou a palavra sobre Arão e Sara. O que te garante é a palavra de Deus. E a palavra de Deus revela o caráter de Deus. Por que Deus tem compromisso com a palavra dele? Porque a palavra de Deus revela quem Deus é. E Deus tem compromisso com quem Ele é. Talvez na hora que você vai orar, você fica pedindo a Deus errado. Não foi Tiago que diz que a gente pede errado e por isso Deus não nos atende? Acho que foi. Mas está em algum lugar da Bíblia, tá? A gente muitas vezes não recebe o que pede, porque a gente pede errado para viver ao nosso prazer, para a glória ser do nosso nome. Mas quando o teu pedido, quando as tuas orações casam com aquilo que Deus tem para você, querido, o Senhor faz, porque o Senhor tem compromisso com a palavra dele. O Senhor zela pela palavra dele. Então você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a orar o que a palavra diz. Por exemplo, talvez aqui em nosso meio tenha alguém que esteja desempregado, esteja passando alguma situação difícil. Aí você olha na tua casa e você fica, Senhor, olha para mim, eu preciso comer hoje, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso disso, eu preciso aquilo. E você gasta tempo de oração, numa autocomiseração, como se fosse uma sessão terapêutica. Você está com depressão e Deus é teu terapeuta. Não é assim que você precisa orar. Você precisa orar o que a Bíblia diz. Porque pode ser que você esteja passando um momento de vento, de prova. Pode.
mas ore o que a Bíblia diz, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Uma profecia infalível para você é o que está escrito na palavra. Então tu vai orar: Senhor, o Senhor disse que os meus celeiros seriam abençoados. A tua palavra diz que o justo não mendigaria o pão, os meus filhos são teus filhos. A tua palavra diz que o Senhor cuida de mim, que o Senhor cuida dos lírios no campo, o Senhor cuida dos passarinhos, e eu não preciso me preocupar com essas coisas, com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, porque o Senhor já tem isso preparado para mim. Eu não preciso preocupar com o que eu vou pagar as minhas contas, porque o Senhor pode fazer comigo igual o Senhor fez com Pedro. Ele foi lá, pescou um peixe, tinha uma moeda dentro da boca do peixe, e Pedro pagou os seus impostos. E aí tu vai gerando e chamando a atenção do Senhor para o seu coração. Não uma pessoa que reclama, mas uma pessoa que acredita no que diz a palavra. Você lembra comigo de Moisés? Quando Moisés está no deserto, levando o povo para a terra prometida, e aí o povo peca contra Deus, e aí Deus fala assim para Moisés: eu vou acabar com esse povo, não quero mais esse povo, é um povo desgramado, não quero mais. E aí Moisés fala para ele: não, Senhor, não faz isso. O que o Egito vai dizer? Porque quando o Senhor libertou o povo do Egito para ir para a terra prometida, o Senhor disse que ia dar a esse povo uma terra que mana leite e mel. O Egito vai dizer que o Senhor falou e não cumpriu, porque o Senhor não tem poder para fazer. Não faz isso não. Aí então Deus fala assim: opa, então Moisés, eu não quero o povo, mas eu vou fazer contigo uma aliança. Contigo e com a tua descendência eu estabelecerei o meu pacto, o meu concerto. Vocês acham que Moisés aceita? Moisés diz: não, Senhor, e o que vai ser de todas as tuas promessas que o Senhor disse para Abraão? Porque o Senhor falou para Abraão que daria essa terra à descendência dele. E eu vou te falar, mesmo depois de Abraão ter morrido, Deus cumpriu a promessa, a palavra, porque ele não é homem para mentir. Você precisa orar a palavra, você precisa acreditar na palavra, e não no seu contexto. Você precisa olhar para o Senhor. A palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não nega quem Ele é. Então Deus não se arrependeu do que liberou a teu respeito. Deus não te esqueceu. Você não está esquecida numa fila e a tua senha é a última e ninguém está te vendo. Não se sinta assim. O Senhor quer saber nessa noite se você acredita ainda. Se você tem ainda fé para continuar caminhando nesse deserto em rumo à tua terra prometida. A terra das promessas, das palavras liberadas sobre você. E se você acredita, meu querido, você precisa começar a dar lugar ao Senhor. Você precisa começar a orar por isso novamente. Porque pode ser que você não acredita mais, que até parou de orar. Até parou de pedir, foi fazer outra coisa. Foi cuidar de outra parte da tua vida, de outra área da tua vida. Mas Deus está te mandando nessa noite dar meia volta e começar a orar de novo pelo que você desistiu. Começar a declarar palavras que foram ditas para você. Porque Sara, quando passou o tempo, mesmo Abraão já tendo Ismael, Deus visita Abraão de novo e reforça as promessas, mas agora Deus dá um prazo. Daqui 1 ano, Abraão, eu voltarei a você e Sara terá um filho. E Deus poderia estar satisfeito apenas de falar com Abraão, mas ele diz: cadê Sara, tua mulher? Porque o pacto de Deus não era só com um, era com os dois. Mas Sara está rindo, porque quando ela ouve essa promessa, ela pensa: como que isso vai acontecer? Olha para mim, olha para a minha idade, para a idade de Abraão, meu corpo amortecido, já estou na menopausa, eu não tenho mais condições de gerar. Será que eu ainda terei esse prazer de viver isso? E ela ri consigo mesma, porque parece absurdo. E normalmente as palavras de Deus a nosso respeito, elas parecem absurdas. E Sara dá risada consigo mesma, e o anjo do Senhor, Deus que está ali falando conosco, fala para ela: Sara, acaso há alguma coisa impossível para Deus? Em algumas versões vai dizer: acaso existe algo difícil demais para mim, para Deus?
É o que o Senhor te pergunta nessa noite. Por que que você desistiu? Por que que a tua fé está lá embaixo? Acaso existe algo impossível para Deus? Você pode passar esse teu sonho, esse teu desejo, as palavras que foram liberadas sobre você debaixo do poder do Senhor e constatar você mesmo, acaso Deus pode fazer ou não isso que você deseja. Acaso as palavras que foram liberadas ao teu respeito, Deus pode ou não cumpri-las. Porque o Senhor diz para nós nessa noite: as minhas mãos não estão encolhidas, de maneira que eu não possa te abençoar. O Senhor te vê, Ele te enxerga, Ele não esqueceu e nem se arrependeu daquilo que Ele falou com você, do chamado que Ele tem na sua vida, do ministério, da profissão, dos teus desejos de gerar família. Deus não se arrependeu e Ele pode fazer. E eu creio que pode ser como foi com Abraão na próxima primavera, no ano que vem. Você pode estar contando esse testemunho. Você pode já começar a gerar esse testemunho, porque no próximo ano, quando o anjo voltou a eles, Sara não começou a gerar Isaac, ela já estava balançando Isaac no colo, ela já estava amamentando. Pode ser que ano que vem você já esteja contando, vivendo o milagre que o Senhor já está gerando na tua vida hoje, em nome de Jesus. A palavra de Deus é o que você precisa. A palavra de Deus é a chave que abre a porta que você precisa. A palavra de Deus é o que materializa o que não existe na tua vida. E você vai ser desafiado ou desafiada em vários momentos da tua vida a você permanecer segurando e crendo na palavra que foi liberada sobre a tua vida. Naquilo que o Senhor comunicou ao teu coração, naquilo que ardeu no teu coração quando você leu na Bíblia, quando você leu na palavra. Eu não posso deixar de falar para vocês que quando eu escrevi essa mensagem, eu comecei a lembrar de algumas coisas na minha vida. E comecei a me lembrar de quando eu entreguei a minha vida para o Senhor. Quando eu entreguei minha vida para o Senhor, os meus pais já eram cristãos, muita coisa já tinha melhorado. Mas eu venho de uma família que o meu pai era alcoólatra. Meu pai e minha mãe viveu vários divórcios, várias separações. E sempre que eles se separavam, eles dividiam dinheiro, eles dividiam os bens, eles vendiam a casa. E a minha mãe ia tentando, né? Então ela sempre comprava uma casa inferior, porque ela sempre ficava com uma parte só do valor. E o meu pai estragava todo o dinheiro dele, gente, com pinga, com cigarro, com mulherada. Eu falo, meu pai, ele foi um excelente pai no sentido afetivo, protetor. Ele era maravilhoso, mas como marido, ele não foi um bom marido para minha mãe. Eu amo meu pai como pai, mas como marido ele não foi esse exemplo. E quando eu me converti, cheguei na igreja, eu me apaixonei por Jesus. Mas a igreja que eu frequentava era uma Assembleia de Deus do meu bairro, todo mundo me conhecia. Todo mundo conhecia a minha casa. E o Senhor começou a gerar desejos e promessas no meu coração. Mas quando eu olhava para quem eu era, eu dizia, não, isso não é para mim. Isso não é para mim, olha para minha casa. Meu pai não é nenhum pastor, nenhum presbítero. Eu, Senhor, sou de uma igreja que não valorizava na época o ministério feminino na área da pregação. Só na área de cantar, precisava cantar, mas não foi o que Deus quis. Então eu falava, não vai acontecer. E eu chegava na igreja, gente, eu animava pela hora da mensagem, animava por ouvir a palavra de Deus. E eu pensava, como que esse cara sabe todas essas coisas? Isso é demais, como que ele pode ter a Bíblia na cabeça dele? Eu ficava doida, eu comprei uma Bíblia, eu lia todos os dias na minha casa e todos os dias eu fazia o meu culto. Eu pregava todos os dias na minha casa, todos os dias, 2h da tarde. Que eu estava sozinha em casa, já tinha arrumado a casa da minha mãe. Eu estava lá com uma mensagem, eu lia a Bíblia e chorava sozinha e escrevia. E falava, isso aqui é maravilhoso. E eu pregava todo dia ali. Ana Paula Valadão cantava todo dia no meu culto, porque eu botava lá ela, cantava junto, fazia o apelo.
E eu brincava disso, porque eu amava. Muitas vezes, limpando a casa, eu era da Assembleia de Deus, cantava na mocidade, é um coral. E tem uma regente, e eu ficava regendo, um coral invisível. Mas ficava regendo e cantando, e imaginando tantas coisas passavam na minha cabeça. E eu ficava a tarde inteira sozinha, fazendo isso. Mas a verdade é que eu não acreditava que seria possível para mim. Porque eu não era filha de nenhum pastor, porque eu era mulher. Porque eu estava numa igreja que não me dava essa oportunidade. Mas a verdade, gente, é que começou a acontecer. Deus fez. Eu comecei a ter oportunidades para levar mensagens. Eu evangelizava no meio da rua. Quando eu tinha entre 14 e 15 anos, eu jogava futebol no time de futebol ali do bairro. E eu conhecia ali todo mundo do campo de futebol. Então, agora evangélica, eu fazia uns cartazes e escrevia sobre Jesus e pegava, né, os adolescentes que eu cuidava na EBD, na escola dominical, e nós íamos lá pro campo de futebol. Levava um violão, meu amigo tocava lindamente, cantava, ele fazia isso, eu levava uma palavra, orava ali pelas pessoas. Quando era à noite, elas estavam lá no culto. E eu falava, tá ótimo isso daqui pra mim. Eu já tô gostando, já tô trazendo o povo pra igreja. Mas a verdade é que o meu coração queimava por algo a mais. Mas eu olhava pro meu contexto. Aconteceu que eu casei com 20 anos. E quando eu casei, durou 2 anos meu casamento. Com 22 anos eu me divorciei. Aí é que acabou tudo mesmo, gente. Aí eu pensei, agora já era, né, Senhor? Eu chorava todos os dias. E eu até amava o ex, mas assim, não era nem com saudade dele. É que eu pensava, agora acabou mesmo. Deus, divorciada na igreja, crente, e querendo pregar, querendo fazer as coisas. Quem que vai me dar oportunidade? Agora é que acabou mesmo. Quantas vezes, gente? Chegava a madrugada, que eu sempre gostei de orar de madrugada, e eu orava e eu falava assim, Senhor, eu sei que eu não sou mais apta. Eu sei que agora acabou tudo que o Senhor tem na minha vida. Quantas vezes eu disse para o Senhor isso, mas eu disse para Ele, eu também não tenho mais prazer em nada nesse mundo, Jesus. Eu não sabia que o nosso Deus não olha segundo o homem vê, mas eu me sentia tão inapta. Eu sentia que tinha acabado todas as promessas, que já era difícil antes. Agora imagine agora uma menina com 22 anos, jovem, mas divorciada, com a vida inteira estragada. E eu dizia, Senhor, eu sei que não sou mais apta, mas eu também não tenho mais prazer nenhum no mundo. Eu não quero ser nada. Eu não quero profissão, eu não quero ter dinheiro, eu não quero nada. Se dá para o Senhor fazer alguma coisa na minha vida com o que sobrou, toma então a minha vida. Muitas vezes eu repeti essa oração. Muitas vezes eu chorei me sentindo tão indigna, olhando a situação em que eu vivia. E eu não sei quantas pessoas estão aqui assim nessa noite. Quem sabe Satanás entrou no meio e estragou todos os seus planos. Eu não sei o que aconteceu. Quem sabe ele usou até a própria igreja. Coisas que aconteceram no teu passado, na tua vida, e estragou os teus planos. Você parou de achar que um dia vai acontecer. Mas Deus está te falando, traga a memória, porque eu não esqueci de você. Não tenho plano B com a tua vida, com a tua casa. O que eu tenho para você e liberei desde quando eu te chamei continua de pé. E a pergunta é, você continua acreditando? Você continua acreditando? Pergunta para a pessoa do seu lado, me ajuda a pregar. Diz, você continua acreditando que Deus é poderoso para fazer? Aleluia. Passaram-se 3 anos. E todo homem que eu conhecia, mesmo que fosse bom da igreja, Deus dizia não. Eu ia orar, Deus dizia não. Então eu fiz um propósito, eu e Deus. Escrevi uma carta para o Senhor, quase quilométrica, de como deveria ser o homem que eu queria casar. Mas a primeira coisa que eu botei ali é, Senhor, precisa ser crente de verdade. Não pode, não precisa ter ministério, nada disso. Mas eu não quero ninguém mentiroso do meu lado, ninguém fingido, porque eu não conheço o coração das pessoas. E eu não quero mais perder tempo, então precisa ser crente de verdade, só isso. Disso daí vai depender todo o resto. Mas eu sempre passava, e esse era o primeiro crivo. Precisa ser crente, mais crente que eu. Então 3 anos depois, quando o Edu apareceu, lindo, maravilhoso na minha vida,
e me chamou para orar. Eu falei, tá bom, mas não orava, gente, porque eu não acreditava mais. Eu pensava comigo mesmo, daqui a pouco Deus vai usar alguém e vai falar, não é, então eu não vou nem me dar o trabalho. Mas Deus começou a me acordar de madrugada e a falar comigo, você não fez uma aliança que você ia orar para saber se é o que eu tenho na tua vida? Então começa a orar e me perguntar. A verdade é que era o Edu, e ele encaixava certinho com tudo aquilo que o Senhor tinha falado para mim, de que eu ia viver e de tudo aquilo que o meu coração ansiava e gerava. E eu declaro isso na tua vida, profetizo em nome de Jesus, que o Senhor vai trazer pessoas na tua vida que vai conectar com aquilo que Ele tem para você. Eu me lembro, gente, que na minha cartinha tinha até assim, ó, Senhor, eu quero um homem alto, tá? Uai, eu tô pedindo para Deus, eu era bem específica. Falei para Deus, porque eu sou uma anã, se o Senhor me der um homem baixinho, a gente não vai ter moral nenhum na terra. Eu preciso de alguém de aparência. Mas antes do Edu chegar, eu me lembro que uma vez eu estava limpando o meu armário. Desci a rua da minha casa para comprar algum produto que faltou. E nessa descida, Deus usou uma mulher para falar comigo. E ela falou para mim coisas, muitas promessas, muitas palavras. E eu cheguei em casa assim, ó, com a minha fé aqui. E comecei a limpar o meu armário feliz. Mas aí veio Satanás. Quem? Você? Olha para você. Olha para quem tu é. Você não é bonita, você já tem 22 anos, 23, sei lá quantos anos eu tinha. Olha onde que você mora, olha de onde você veio. Você acha que vai ter alguém que vai te querer, você vai casar de novo? Você vai viver essas coisas que te falaram, para de acreditar. E aquilo foi minando a minha fé. Eu fui olhando para baixo, saindo, e eu fechei o olho e comecei a chorar. Porque no meu coração eu falava, é verdade. A cada coisa que Satanás falava na minha cabeça, eu dizia, é verdade, eu sou isso mesmo. Mas de repente veio o Espírito Santo e começou a sussurrar uma canção no meu ouvido que não existe. Eu me lembro da melodia até hoje, não ousarei cantar para vocês. Mas eu me lembro até hoje, eu comecei a reproduzir aquilo que o Espírito Santo falava no meu ouvido, no meu coração. Desci correndo da cadeira que eu estava em cima para poder limpar o armário. Comecei a escrever aquela música. E eu comecei a pular e a cantar ali. Daqui a pouco a minha fé estava renovada, porque o que Satanás me dizia era, olha para você. Mas o que o Espírito Santo cantava no meu ouvido era, olha para mim, olha para a palavra, acredita na palavra. Então não desista por causa de você. Continue por causa de Deus, por causa da palavra que Ele liberou na sua vida. Foi assim com Sara. Passaram-se anos, mas ela estava balançando o Isaac dela. Quando eu encontrei Edu, nós fomos para Lagoinha, Campinas. O Senhor não tinha falado para mim que eu seria pastora, não. O Edu tinha essas promessas específicas. O Senhor falava comigo sobre outras coisas, sobre dons, sobre lugares, coisas que eu faria, projetos. Mas Ele nunca falou para mim, você será pastora. Mas de repente começou a brotar um desejo no meu coração. No coração do Edu, a gente foi servindo a igreja, fazendo. E não foi fácil. Muitas vezes eu quis desistir. Muitas coisas me foram prometidas e não foram cumpridas. E eu achei que era porque Deus não tinha mais nada na minha vida. Achei que não ia acontecer, porque de novo eu olhava para o meu contexto e eu dizia, não tenho amigo nenhum, não sou filha de pastor, eu sou nada. Tá dando uma interferência aqui, será que é o microfone? Tiro? Tá. Então, eu dizia, não vai acontecer, simplesmente não vai acontecer. Já teve momentos que eu cheguei no pastor e falei, pastor, estou te entregando. Tudo que eu faço, não quero mais fazer nada. Não quero confusão na minha vida. Eu vou terminar de discipular essas meninas que eu estou discipulando para se batizar. E vou sentar no meu banco e vou servir a Deus feliz da vida. Porque eu não vou ficar sofrendo, brigando, discutindo. Não quero mais. Aí, passou o tempo, a nossa sala de batismo só aumentava de gente. O pastor chegou no Edu e falou, Edu, continua fazendo, é isso que eu tenho para vocês. E eu falei, Edu, eu disse que não queria mais. E ele, amor, mas Deus falou comigo. Eu falei, então bora, eu vou na tua, porque eu também não acredito mais. Muitas vezes eu olhava as pessoas sendo consagradas, vivendo o ministério, e eu pensava, comigo isso nunca
nunca vai acontecer. Porque eu não sou, porque eu não tenho, porque eu não sei, porque Deus me esqueceu. E eu vivia dizendo isso, até que o Senhor também fez mais uma vez. Pode ser que tenham aqui dois públicos. Talvez você esteja gerando esses milagres, iniciando a sua vida com Deus. Talvez seja hoje que você comece. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e o Senhor está te chamando para perto dEle, para você entregar o seu coração para Ele, ratificando coisas que Ele já te disse, e você vai fazer isso hoje aqui. Mas talvez eu também esteja falando com pessoas que já têm vida e experiência com Deus. Que se eu te der esse microfone, você vai ter vários testemunhos para contar. De milagres que Deus já fez, de coisas que Ele já materializou na tua vida, de coisas que Ele te prometeu e cumpriu. Mas quem sabe você está numa nova estação da tua vida, numa nova fase da sua vida, onde o que você precisa é assegurar a promessa, é consolidar, é expandir, é que venha um tempo de favor do Senhor, é que você precisa de segurança para aquilo que você está vivendo ou aquilo que você já conquistou. Você precisa de um milagre novo, você precisa de um socorro novo, e Satanás vem em você como ele veio em mim. Isso não vai acontecer, vai falir, não vai dar certo. Deus não está nesse negócio, Deus não vai honrar. Mas Deus está falando com você, essas vozes não provêm de mim. Continua acreditando, continua tentando, continua investindo. Mesmo que você tenha dado 2 passos para trás, chegou a hora de você dar 2 passos para frente de novo. Acreditar de novo, pedir de novo, sonhar de novo, fazer tua lista de novo, ir para cima de novo, nem que seja na madrugada, na oração, mas dizendo: Senhor, eu acredito que eu não preciso de contexto, eu não preciso de quem indica, eu não preciso de parente, eu não preciso de talento, eu tenho uma palavra liberada, e a palavra de Deus é o que me assegura, é tudo que eu preciso. Você precisa declarar essa sua fé para o Senhor. Eu quero finalizar com você, mas eu preciso te dizer. Dias atrás eu estava num lugar maravilhoso. Eu comecei a olhar ao redor e eu disse: cara, que coisa linda. Sabe, uma coisa que só Deus faz. E eu pensei: como deve ser estar à frente de tudo isso aqui? Como deve ser escolhido por Deus para liderar tudo isso, para gerar, né, tudo isso aqui. Olha que coisa linda, poderosa que o Senhor está fazendo. Como deve ser? Deus não respondeu a minha pergunta, mas Ele falou algo no meu coração assim: você já percebeu que tudo que você já perguntou para mim, já disse como deve ser tal coisa, eu fiz acontecer na sua vida? Gente, eu até me ajeitei na cadeira e foi vindo uma enxurrada dessa frase na minha mente, de momentos na minha vida onde eu já disse para o Senhor como deve ser. Eu me lembrei quando eu era adolescente, entre essas idas e vindas do meu pai, minha mãe comprou uma casinha na favela tão escondida. E eu ia subindo para a escola e passava na rua e via as famílias, as casas maravilhosas das pessoas. E eu não pedia isso para Deus, não levava a sério, mas eu pensava assim: como deve ser morar numa casa de frente com a rua? Coisa simples. Mas eu era uma adolescente e era o que eu pensava. E uma vez eu estava abrindo o portão da minha casa, onde eu tinha feito a minha clínica de psicologia assim que eu me formei. E quando eu estava abrindo o portão da minha casa, lá em 2018, 19, o Senhor me fez lembrar de minha adolescente subindo a rua e falando como deve ser. E eu comecei a chorar ali mesmo, abrindo o portão da minha casa e pensando no que Deus tinha feito na minha vida. Eu sou dessas pessoas que nascem com um futuro traçado, mas Jesus atravessa no nosso futuro, sabe? Ele atravessa e muda o nosso destino. Meus pais eram alcoólatras, meu pai era alcoólatra, minha mãe sem futuro algum. Minha família humilde, pobre, quantas necessidades a gente já passou. Desculpa, pode até parecer, mas não sou patricinha. Queria ser, mas não é, gente. Não foi assim que eu fui formada e gerada. Mas um dia Jesus atravessou na minha vida e Ele mudou tudo. E veio na minha mente quando eu disse para o Senhor como deve ser gerar um filho.
porque eu tinha ovário policístico, eu queria gerar um filho. E é difícil, e eu falava, como deve ser ter um bebê, uma vida dentro da gente. Deus falou, eu fiz na sua vida, eu te dei. Noah está aí com 3 anos. Uma vez eu disse, Senhor, eu queria fazer uma faculdade, mas eu não tenho R$1. Deus me deu uma faculdade de graça. Eu não pagava nem para ir, porque eu trabalhava no lugar que o fretado parava em frente da faculdade. Eu nunca paguei R$1. Uma vez eu disse para o Senhor, como deve ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas, ter experiências com Deus, pregar, as pessoas se converterem, ser um instrumento de Deus na terra. O Senhor disse para mim, eu fiz acontecer na tua vida. Uma vez eu estava trabalhando no serviço de acolhimento como psicóloga, e lá nós cuidávamos de casos de famílias em vulnerabilidade, crianças que iam ser adotadas. A gente precisava fazer tudo, né? Junto com a juíza da vara da infância, com a lei. E eu disse, Senhor, eu não tenho autonomia de fazer as coisas, porque a minha chefe está fazendo tudo errado. Não dá. E veio assim na minha mente, como deve ser chefe e poder decidir esses casos e fazer, né, de acordo com a lei, transformar famílias. E Deus falou, eu fiz acontecer na sua vida. Você chefiou e liderou 2 casas lares, não só uma, mas 2 serviços de acolhimento ao mesmo tempo. Uma vez eu disse, como deve ser casar de novo, ter a vida restaurada. E eu certa vez estava entrando com a música que tantas vezes embalou as minhas orações a Deus, pedindo para Ele mudar a minha vida sentimental e afetiva. Deus disse para mim, eu fiz acontecer. Eu pensei já, como deve ser consagrado pastor, viver um ministério, ter uma igreja para pastorear, estar à frente, fazer as coisas que Deus coloca no nosso coração. Porque eu e Edu conversávamos, nós tínhamos às vezes uma indignação, como as coisas eram conduzidas. E o Senhor nos deu uma visão para a igreja, e eu dizia, Senhor, como deve ser poder colocar isso em prática. Deus disse para mim, eu fiz acontecer na sua vida. Então você não vai viver a tua vida inteira pensando como seria, como deve ser, eu gostaria. Porque o mesmo Deus que fez, Ele continua fazendo. O Senhor vai trazer a existência na tua vida. Você pode se colocar em pé comigo. Não importa a condição que você esteja. Não importa quantas vezes deu errado. Não importa quantas vezes você pensou como deve ser. Senhor, eu não nasci para isso. Senhor, eu acho que não vai acontecer comigo, eu não tenho condições. Talvez você, como eu, pare e esbarre na tua família. Quantas vezes eu desejei que o meu pai fosse pastor, a minha mãe pastora. E eu disse, Senhor, eu vivi 18 anos sem te conhecer e é tão bom. Como a minha vida seria diferente se eu tivesse nascido na igreja. Uma vez Jesus me disse, você só tem o sobrenome do teu pai e da tua mãe na tua certidão de nascimento. Agora você é minha filha. Tudo aquilo que eu conquistei na cruz, você tem herança. É seu por direito. Então Deus está te convidando, não olhe para a sua situação de agora. Sai do teu contexto, você consegue se imaginar fora daquilo que te limita. Fora das tendas que limitam a tua visão. Você consegue se apegar à palavra que o Senhor tem liberado sobre você. Feche os seus olhos comigo. Você tem coragem de dizer, Pai, eu acredito. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque o Senhor está atravessando na minha vida hoje. O Senhor está te chamando pelo nome hoje. O Senhor está te convidando a ter uma nova vida na presença dEle. A sair da tua parentela, a sair do lugar que te limita. O Senhor te fala nessa noite, filho, dá-me o teu coração. Entrega a tua vida para mim. E eu poderei fazer na sua vida além do que você imagina. Além do que você sonha. Além do que você deseja. Porque há poder no nome de Jesus para fazer na sua vida. Eu quero primeiro fazer esse apelo e orar com você. Se você é essa pessoa que está aqui nessa noite, querido, e você precisa que Jesus atravesse na tua vida e muda a tua história.
Jesus está te dizendo: eu quero fazer. Eu só preciso saber se você me deseja na sua vida. Se você está aqui, essa palavra é para você, e você ainda não serve, não tem uma aliança com o Senhor, Jesus está dizendo: eu quero ter uma aliança firme com você. Se você já teve essa aliança e andou por outros caminhos, eu sei lá o que aconteceu, mas você saiu, se afastou da presença do Senhor, esse convite é para você também. A igreja pode fechar os olhos. Eu quero que você deixe Jesus te ver. Se esse apelo, esse convite é para você, e você sabe que Deus está te chamando para um momento novo na sua vida, primeiro eu quero orar por você. Você pode levantar a sua mão dizendo: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti.